Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, Marta Temido dá explicações sobre o caso das gêmeas brasileiras e diz que a atuação da presidência foi a habitual. Tenho a certeza que quem nos está a ouvir saberá que é comum as pessoas queixarem-se. É para isso que existem também o Presidente da República, o Governo, os ministros, os deputados. Viva! O Ministério Público está a investigar o caso das gêmeas que, com uma doença rara, foram tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com um medicamento que custa 2 milhões de euros. O caso foi revelado pela TVI e deixou algumas dúvidas, já que as meninas viviam no Brasil e a família era conhecida da companheira do filho do Presidente da República, que já admitiu ter havido intervenção da Casa Civil da Presidência neste caso. Nesta quinta-feira, a Ministra da Saúde, da época, Marta Temido, dá explicações sobre o caso numa entrevista pública, Rádio Renascença. Antes de ouvirmos em excerto, gostava, Helena Pereira, que me contasses o essencial das declarações da antiga Ministra da Saúde. Nesta entrevista ao Público Renascença, a ex-Ministra da Saúde, Marta Temido, fala pela primeira vez deste caso polémico que tem a ver com a assistência pelo Hospital de Santa Maria a duas crianças luso-brasileiras que sofrem de uma doença rara, que é a atrofia muscular espinhal, que tem um tratamento em Portugal com um medicamento muito caro, que são 2 milhões de euros. Neste caso, duas crianças gêmeas, foram 4 milhões de euros. E a TVI noticiou que teria havido uma cunha do Presidente da República para que estas crianças fossem tratadas em Portugal. Marta Temido explica pela primeira vez o caso, diz que recuperou documentos que tinha no Ministério da Saúde à altura e enquadra este caso dizendo que pela lei o Hospital de Santa Maria tinha a obrigação de tratar estas crianças como tratou e, portanto, diz não compreender muito do mal-estar dos médicos e até estranhar algumas declarações. E defende Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo que a Presidência da República encaminhou para o Governo a exposição sobre esta questão, tal como faz sobre outros casos, e diz que, juntamente com aquele caso das duas gêmeas, chegou na mesma altura ao Ministério, tinha chegado na mesma altura ao Ministério da Saúde, casos relacionados com questões de saúde de outras pessoas. Para além desta parte da entrevista, Marta Temido fala também sobre a sua provável candidatura à Câmara de Lisboa em 2025 e sobre o ambiente político que se vive. Diz que está muito triste, diz que o ambiente que se vive é um ambiente de suspeição sobre os políticos, que é um momento que não é feliz, mas que até 2025 encontrará forças e motivações para ser candidata. Vamos então à entrevista em excerto com as jornalistas Helena Pereira e Susana Madureira Martins, neste caso da Rádio Renascença. Qual é que foi exatamente o seu envolvimento como Ministra da Saúde neste caso e como é que soube, desde já? Bom, antes de mais, dizer duas coisas. Não tive qualquer contacto do Sr. Presidente da República relativamente a este caso, nem dei qualquer orientação sobre o tratamento destas crianças. Quero acrescentar que também me parece que nem os médicos o aceitariam, até derivado ao facto de isso não ser normal e os ministros não se imiscuírem naquilo que é a atividade assistencial das instituições. Depois, quando o caso foi relatado na comunicação social há algumas semanas, eu referi que tinha uma ideia do caso, de facto, porque duas crianças gêmeas ficam sempre na memória mesmo, que tendo passado uma pandemia e havendo muitos utentes no Serviço Nacional de Saúde, e, de facto, tinha ideia do tratamento ou do não tratamento, tinha ideia da referência às duas crianças. Mas como é que soube do caso, quando era Ministra? Não soube quando era Ministra. Vamos por partes. Nós, quando este tratamento foi administrado pela primeira vez à primeira paciente, à bebé Matilde, e face ao preço do tratamento,
costumávamos utilizar para nosso próprio apoio interno um número de utentes que estavam a ser seguidos. Até para a resposta a perguntas parlamentares, como sabem, também perguntas da comunicação social, já está a ser tratado, há mais bebés em tratamento, não há mais bebés em tratamento, portanto, a referência que eu tinha de memória era dessa situação e não do tratamento específico e concreto, do caso específico e concreto. Esse conheci-o agora a propósito da investigação. Mas disse à TVI de que tinha ideia, que lembrava-se das duas gêmeas e que achava que o tratamento não tinha prosseguido, não tinha sido dado. Mas era uma ideia apenas da memória que tinha do tema, de existirem duas gêmeas e de... Eram outras gêmeas? Não tenho a certeza se eram outras gêmeas ou se eram estas gêmeas. Quantas crianças havia na altura, quando era ministra? Lembra-se de qual era o número? Olha, estavam a ser tratadas? Lembro-me das duas primeiras, lembro-me depois de chegarmos ao 7º ou 8º caso, porque, uma vez mais, quando ia ao Parlamento ou quando tinha perguntas da comunicação social, íamos atualizando essa informação sobre o número de crianças em tratamento. Pelos vistos agora já serão 33. Tê-las hemos seguido mais de perto, digamos assim, mas estou a falar de memória. Agora... O caso concreto só ficou a saber pela reportagem da TVI? Eu não lhe posso dizer que, na altura, não tenha havido um contacto sobre o caso. O que lhe posso dizer é que eu tive necessidade de ir refazer o circuito documental daquilo que me poderia ter passado pelas mãos. E o que é que descobriu? E pedi informalmente acesso aos documentos administrativos, ao abrigo do direito à informação, ao Ministério da Saúde, tive acesso aos documentos e aquilo que lhe posso dizer, e como já referi também, estou disponível para prestar todos os esclarecimentos sobre este tema, quer nas entidades próprias, quer junto de eventuais comissões da Assembleia da República que entendam pedir estes esclarecimentos. Aquilo que apurei foi que, de facto, o processo, o pedido de verificação do que se passava com este caso entrou no Ministério da Saúde junto com outros pedidos. É o circuito normal. Vindo de onde? Do gabinete do Primeiro-Ministro? Não, vindo, sim, do gabinete do Primeiro-Ministro, mas vindo, portanto, com o seguinte circuito. Estes processos têm sempre o mesmo circuito. Quando um cidadão apresenta uma reclamação, uma queixa, uma dificuldade a uma entidade, Presidente da República, gabinete de um ministro, até aos deputados, há um circuito pré-definido. Eu, como deputada, recebo vários pedidos de cidadãos que reportam problemas, situações, necessidades, dificuldades. Normalmente dá-se a entrada do pedido, foi o que o Ministério da Saúde fez a esse documento que vinha do Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e que canalizava um relatório médico um documento da Casa Civil. Que era um relatório médico, nem sequer tinha uma carta a acompanhar ou a traduzir o que era aquele documento médico. Como lhe digo, aquilo que tenho sobre esse processo foi aquilo a que tive acesso depois deste processo se ter suscitado e que decorreu de um pedido de acesso a documentos. Sim, mas que pedido era esse? Que viu? Esse documento é aquilo que já tem sido referido na comunicação social. O relatório médico? Não é um relatório médico, é uma carta da Casa Civil da Presidência da República que é remetida através do gabinete, do chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, que, aliás, vem acompanhada de outros pedidos de outros utentes para também com situações e com problemas e disposições de outras instituições e que tem a tramitação habitual. Mas a carta da Permita-me completo, porque é mesmo, de facto, é difícil falar sem termos o suporte visual e de forma a que as pessoas percebam. E o encaminhamento que era feito era sempre o mesmo. Pelo menos no meu Ministério, era o encaminhamento para as instituições visadas pela queixa, reclamação, dificuldade, exposição. E, portanto, eu não tenho esses documentos de envio para fora para outras entidades. Tenho depois comigo já uma resposta aos pais da criança, dada por uma das nossas entidades, no caso o Infarmed, a dizer que o medicamento está em processo de avaliação europeu. E é o que tenho no processo. Depois há o processo de autorização
do financiamento ao hospital. Mas isso já nada tem a ver com este processo específico do tratamento das crianças. Mas a carta que recebe via Casa Civil da Presidência da República não é um relatório médico, é exatamente o quê? É um ofício de rosto que tem um conjunto de nomes de pessoas, homens, mulheres, e também, no caso de uma instituição, e que diz, junto se remete para os devidos efeitos, para a avaliação. E depois, dentro desse ofício de rosto, vem então, que é o ofício de rosto do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, vem então os ofícios do Sr. Chefe da Casa Civil da Presidência da República, onde a informação que consta é exatamente a mesma. Junto se remete a informação requerida e a identificação das pessoas. Quanto a este caso destas crianças, o que é que se encontra? Encontra-se, de facto, a exposição, dizendo que são duas, logo em assunto, dizendo que são duas cidadãs portuguesas, filhas de e de, que têm uma determinada doença e que precisarão eventualmente de tratamento. E, portanto, com esta carta vêm, eu não diria um relatório médico, vem uma informação médica. Como sabem, e eu acredito que sim, que a informação médica tenha sido tramitada de uma forma diferente devido ao sigilo médico, portanto não diria que é um relatório médico, não tem informação clínica, digamos assim, e os cartões de cidadão das duas crianças. E, portanto, este processo teve a tramitação que outros semelhantes teriam. Volto a dizer, e repetindo o que referi no início, não houve nenhum contacto da Presidência da República com a Ministra da Saúde sobre este tema. A Ministra da Saúde não deu qualquer orientação sobre tratamento, nem me parece que isso fosse, que isso não funciona assim no nosso país, e naturalmente estou disponível com aquilo que sei, com aquilo que consegui, neste caso concreto, recuperar de documentos, porque também é importante que quem é questionado sobre o tema procure refazer aquilo, dentro do possível, aquilo que foi o circuito de altura. Estou disponível para dar todos os esclarecimentos adicionais. Quer a IGAS, quer o Ministério Público abriram inquéritos. Já foi contactada por alguma destas instituições? Não fui contactada por instituição nenhuma, por entidade nenhuma. O médico Levi Gomes disse à TVI que a sua secretária ligava várias vezes ao diretor de serviço para saber do estado da saúde destas crianças e que por isso era impossível a senhora, enquanto ministra, não saber. Ouvi. Viu essas declarações? O que é que diz sobre isso? Não comento. Mas não é verdade? Em devido tempo, não é verdade. Em devido tempo se averiguará quem fez o quê, a mando de quem, por que motivos, se não fez, se há aqui aspectos que não estão... Eu não posso esclarecer porque eu não tenho o domínio suficiente dos factos para poder pronunciar-me sobre como é que do outro lado... Mas está a dar a entender que em devido tempo isso vai ser esclarecido? Pelas instâncias próprias, eu não sei, não posso ser eu a esclarecer. Mas não foi a sua secretária nem ninguém a seu mando? Que eu saiba, não. Aliás, nunca vamos lá ver. O meu gabinete tinha, como todos os outros gabinetes, um chefe de gabinete. E tem uma tramitação. Já falou com o Lacerda Salles sobre este caso? Não, como imagina... Para ver se não escapou em nada aí? Repare, sabe que neste momento é complicado nós reconstituirmos aquilo que é um processo que aconteceu há 4 anos, que nos é suscitado por uma intervenção jornalística que naturalmente é cuidada, mas que tem o acesso que tem à informação, e com intervenientes no processo que terão a sua opinião e as suas considerações sobre o processo, mas que também temos que perceber que têm uma visão limitada do processo, na medida em que só conhecem uma parte da realidade. Portanto, o que eu desejo é que tudo seja apurado o mais depressa possível e naturalmente com envolvimento das pessoas que puderam, que na altura estavam enfim, que tinham intervenção, que podiam ter intervenção. E do lado da presidência não vê nada de estranho, porque era habitual e é habitual a presidência reencaminhar para o governo os casos que recebe. Isso é absolutamente habitual e, como disse, nos documentos que pedi,
e aos quais já tive acesso, o próprio ofício sobre este caso vem acompanhado da referência de vários outros. E tenho a certeza que quem nos está a ouvir e nos está a ler saberá que é comum as pessoas queixarem-se. É para isso que existem também o Presidente da República, o Governo, os Ministros, os Deputados. A entrevista completa está disponível em público.pt e também passa na Rádio Renascença depois das 11 da noite. Hoje é quinta-feira, véspera de feriado. Amanhã o P24 faz uma pausa, mas hoje, em destaque no público, olhamos para os números da abstenção eleitoral que não são rigorosos. A culpa é dos não residentes, já que a taxa de abstenção nas legislativas de 2022 teria sido apenas um pouco exagerado, diga-se, de 35% e não 42% como se registou. Isto caso se tivesse considerado apenas o número de residentes no país e não de eleitores recenseados. Ruben Martins deste lado, numa entrevista de Susana Madureira Martins e de Helena Pereira, música original de Ana Marques Maia. Tenham um bom fim de semana prolongado. Calha mesmo bem. Até segunda. O público fica no ouvido.